Glória a Deus, seja bem-vindo a mais uma transmissão. Sexta-feira chegou, aonde você busca e encontra. A sexta-feira do buscar tem essa marca, daqueles que são buscadores de verdade. Você é buscador da realidade, você é buscador da verdade que te liberta, buscador dessa visão. E nessa semana, buscadores da visão arrebatadora. Nós queremos essa visão. Se você não assistiu às ministrações dessa semana, assista, principalmente a de domingo, que trouxe uma visão tão ampla e arrebatadora sobre aquilo que nós precisamos viver. E o mais importante é que você entenda mesmo aquilo que você pode viver e vai viver, porque quando nós enxergamos, nós podemos viver. Quantas situações que tu fala assim, eu nem me vejo nisso, nem consigo me enxergar nesse cenário. Se você não se enxerga, não se vê, então você não está. Porque fé é uma certeza daquilo que eu não estou vendo, mas é uma certeza de uma visão espiritual. Eu já me vejo lá, já me enxergo lá, ainda que fisicamente não foi estabelecido isso, materialmente não foi estabelecido, mas tudo é gerado no invisível, tudo é gerado pela palavra, tudo é gerado no Espírito. E aí você gera no Espírito, para que então materialize, para que então aconteça, porque a própria palavra, ela é materializadora. E quando nós falamos de uma visão arrebatadora, é quando você enxerga e pode ser transportado a essa dimensão. Você enxerga, essa visão te arrebata de coisas que você está vivendo tão superficiais, mas a visão arrebatadora te arranca do que é superficial e te faz se relacionar, faz com que você possa responder ao Espírito, responder na região espiritual. E realmente é assim que o Senhor quer que você se relacione espiritualmente em todos os cenários. Às vezes as pessoas falam assim, não adianta espiritualizar tudo. Tem pessoas que espiritualizam tudo como desculpa ou como omissão, mas não é sobre espiritualizar tudo, é sobretudo ser espírito. E quando você entende que você é um espírito e em cada ambiente está se relacionando, respondendo e reagindo no espírito, então nós podemos cumprir a trajetória, entregar ao Senhor o testemunho como um propósito que foi cumprido, que foi entregue. Então entenda que tudo na vida, tudo de fato coopera para o nosso bem. Senhor, eu te agradeço porque falar da tua palavra sempre é a melhor escolha que alguém pode fazer na vida. Ter as tuas palavras como mel nos nossos lábios. É a verdadeira doçura que nós podemos falar e emitir e saborear. Senhor, eu clamo aqui, clamo nesse ambiente onde eu estou, por essa verdade, por essa visão arrebatadora, nesse dia de buscar, Senhor, aonde nós vamos falar desse suprimento que é arrebatador, dessa visão, Senhor, de suprimento completo. Nós não estamos, Senhor, perecendo em nada, não somos necessitados de nada, senão da Tua presença, senão do Teu auxílio, da Tua mão estendida, da Tua palavra que se renova todos os dias. Por isso, Senhor, desse lugar aonde eu estou, eu envio para cada ambiente essa palavra que supre, essa palavra que é materializadora, supridora, abençoadora, expansiva e que ocupa os cenários, ocupa o espírito dos teus filhos, ocupa o ambiente onde eles estão. Em nome de Jesus, eu te amo, Senhor. Eu amo os teus altares, eu amo essa trajetória de altares, Senhor, de renúncias, de entregas, Senhor, de poder declarar, Senhor, que na vida ou na morte, o nosso corpo, Senhor, vai ter a marca não de uma autoglorificação, de uma recompensa própria, mas o teu nome vai ser glorificado em nós. Essa é a marca que nós carregamos, a tua assinatura em nós, Senhor. Amém. E amém. Glória a Deus. Amém. Então nós vamos falar sobre José. Essa visão arrebatadora de um suprimento. A visão de José era uma visão de um suprimento arrebatador. Porque se você não conhece a história, você pode desfrutar, degustar dessa história a partir de Gênesis 37. E a cada capítulo nós vemos assim coisas lindas. Vamos ler aqui hoje também. Mas como a história vai se desdobrando debaixo de um testemunho de alguém que é soberano. Porque isso é o governar. Nós estamos essa semana falando do matinal, e o matinal, o tema dessa semana em especial é reinar em vida. E esse reinar em vida é a tua própria morte. Eu posso reinar quando eu morro. E esse reinar, ontem a gente teve uma reunião aqui na estância, né, na casa de uma irmã, falando da palavra, e eu estava fazendo as minhas anotações na hora que eu escrevi reinar. Eu vi um T invisível antes do reinar. E eu olhei assim, então eu fui lá e completei entre parênteses e estava escrito treinar. Então o Senhor falou para mim
que nós somos treinados para reinar. Então, quando lemos a história de José, o que foi a história de José até ser governador do Egito? Um grande treinamento. E como ele foi treinado? Governando a cada evento, governando os seus sentimentos, governando a sua reação diante da inveja dos seus irmãos, governando quando ele estava no poço, governando. Foi para a casa de Potifar, a mulher querendo ter o corpo, né, se entregar, ter uma relação com José, e ele se guardando. Então, o tempo todo, ele reinava, ele podia achar ali que havia uma oportunidade, inclusive, se sentir diferente por causa daquela reação da mulher de Potifar, mas ele reinava pelo propósito que ele carregava. Então, ele estava sendo treinado nas suas motivações, nos seus desejos, nos seus sentimentos, nos seus relacionamentos. O tempo todo ele estava sendo treinado. E esse treinar era para que ele pudesse reinar em vida. E glória a Deus. Eu estou aqui muito feliz, tem cachorro latindo, eu estou aqui onde eu moro, na minha casa da estância, mas ainda que tenham tantos barulhos externos, a voz que está no nosso interior é ela que vai prevalecer. Então eu quero ler com você um texto que está escrito assim em Gênesis 37, do 5 ao 11. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Então já odiava, né, irmão? Odiaram ainda mais. Pois lhes disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam, se inclinando perante o meu. Então imagina que havia ali o punhado, né, os feixes de trigo de José e dos seus irmãos. Então o dele é que se levantava e dos seus irmãos se prostravam. A colheita de José prevalecia. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e os seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu, a tua mãe e os teus irmãos a inclinar-nos perante ti na terra? E os seus irmãos, ele tinham ciúmes, mas Jacó considerava o caso consigo mesmo. Ele sabia que tinha algo ali para acontecer, ele sabia que havia um propósito, né? Tinha a visão espiritual. Não era sobre um governo humano, não era sobre quem era maior, menor, esse ou aquele. Era sobre um propósito que José carregava. Então, o que fica muito explícito aqui, que o que Deus tinha para José não era um sonho para uma promoção, para que ele tivesse a sua posição e mostrasse, olha, eu cheguei lá, eu consegui, porque isso é o que nós vemos hoje em dia, né? As pessoas querendo dizer, tá vendo, isso aconteceu comigo, Deus me honrou, Deus me fez prevalecer sobre esse ou sobre aquele. Quando a honra de Deus não é sobre você prevalecer acima de alguém, é sobre você prevalecer nas circunstâncias, acima de você mesmo, da tua alma, do teu ego. Só que o que José carregava era muito além, transcendia a isso, porque tinha o suprimento que ele ia prover num tempo de fome na terra. E que todo esse sonho ia se completar. Então, aquilo se referia a um tempo que ainda iria acontecer, e que não tinha a ver com a miséria dos sentimentos, né? A gente vê uma escassez nos sentimentos dos irmãos, de querer ficar com inveja, porque isso, por aquilo, de algo que era tão soberano e elevado, que não estava condicionado a um sentimento daquele ser maior ou menor, eu que sou mais velho, eu nasci primeiro, eu isso, aquilo, por que ele vai ter uma porção maior, eu que mando nele? Porque o reino de Deus não é isso, né? Não é esse jogo de ego que as pessoas fazem, nem uma hierarquia que o homem criou. Mas é o que Deus estabeleceu em cada evento, é o que Deus colocou em cada um de nós para nos completar, porque no fim, os irmãos de José seriam supridos pela porção que José carregava, a porção que eles inicialmente odiaram, e invejaram e desprezaram. Então, a segunda marca do sonho é que o sol, a lua e as estrelas se prostravam. Quando nós lemos a história da criação, o sol e a lua é a marca do governo do dia e da noite. As estrelas, para que servem estrelas? Elas sinalizam um caminho, sinalizam uma trajetória, não é verdade? Elas estão mostrando, elas são um mapa, elas são uma localização. E tudo isso estava se prostrando. Então, de fato, os ciclos representados no dia e à noite, e esse espaço, esse ambiente, essa localização, né, esse GPS representado nas estrelas,
era de fato que ia se prostrar, porque José governaria nos ciclos e nos ambientes. Ele governaria dessa forma. Só que eles se encaixaram naquele sonho, né? Como se fosse apenas que eles iam reconhecer aquilo. Não, porque quando nós falamos de sol, de lua e de estrelas, aquilo que nós enxergamos no céu é o mesmo céu para todos, né? Não nascem sóis diferentes, né? Não tem um sol diferente aqui ou lá, não. Tem um sol só para todo mundo. Todo o sistema ia se prostrar diante de José. E é todo o sistema mesmo, inclusive egípcio, humano, todo o poder que o Egito tinha, né, e muito poder nessa época, todo esse poder iria se prostrar, porque tudo ia para as mãos de José, para que o nome do Senhor fosse realmente glorificado. Irmãos, eu quero te profetizar que você vai vencer ciclos da tua vida e vai governar em cada um deles, entendendo que é um treinamento de Deus. Hoje eu vivi uma experiência engraçada. Engraçada, na hora não estava muito engraçado. Mas eu fui levar o Benjamin para a escola e ele vai com umas pessoas para a escola, né, de manhã. E hoje me programei, tinha a palavra, né, para fazer, vários trabalhos para entregar, várias situações. Eu falei, não, sexta-feira eu vou deixar tudo organizado. E aí, quando eu cheguei lá, a pessoa não veio. A carona não chegava, não respondia, não atendia, não tinha um sinal. Eu fiquei 40 minutos esperando. E aí eu pensei, não, amém, vou andar, né? E vou para casa, vou tentar reorganizar o meu dia com o Benjamin junto. E aí fiquei pensando e tal, o que eu ia fazer. Na hora me deu, sabe aquele sentimento de, não acredito que isso me aconteceu? Poxa, logo hoje que eu fiz uma programação para conciliar todas as coisas, né? E aí, algumas coisas eu não fiz ontem, porque eu tive um compromisso de tarde, eu pensei, não, eu vou, deixa que a sexta-feira vai bombar, né? E aí, na hora que vem aquele sentimento de querer murmurar e falar assim, poxa, misericórdia, a gente até usa umas palavras assim, da Bíblia, né? Pra falar, pra expor alguma coisa, né? Um xaramanaias, pra não falar outra coisa, misericórdia. E aí, na hora eu falei, o Benjamin falou alguma coisa, eu falei, olha, a mamãe não vai murmurar, eu não vou murmurar. Eu vou glorificar o Senhor e vou encontrar um caminho. E nisso, eu entrei numa outra rua, numa rua diferente pra voltar para minha casa. Encontrei um casal de irmãos que eu amo muito, a gente conversou, foi muito gostoso conversar com eles. Só de ver eles eu já me alegro. E aí, quando eu segui o caminho, recebo uma mensagem. Enfim, no fim, essa carona me levou até a escolinha. Eu falei, Deus, maravilhoso, né? Porque eu ia voltar para casa, ia reorganizar minha vida, mas não voltei para casa, tomei meu café e aí começou tudo. Glória a Deus. Orei, busquei o Senhor, declarei mesmo a minha gratidão de viver um outro cenário. Habilitar cenários diferentes é a melhor coisa que nós podemos fazer. Eu sou assim todo o tempo, gostaria, irmão. Minha meta de vida é me voltar para o Espírito em todo o tempo. Minha meta de morte também. Que eu mais desejo é ter essa vida nessa constância que é maravilhoso, né? E eu tenho buscado muito isso. Eu sei que a gente passa por várias situações, vários ataques, várias pressões e várias coisas que acontecem para te moer, né? E para despertar o pior que há em nós. Mas o Espírito é o melhor que nós podemos entregar, o Cristo que nós temos. E esse Cristo é um Cristo tão vivo e tão real. É um Cristo tão particular, né? Porque ao mesmo tempo que ele é o Cristo coletivo, que morreu na cruz por todos nós, que morreu para dar uma salvação e colocar e dar sobre nós uma salvação judicial, resolver essa situação para todos, acesso para todos. Mas a salvação completa, ela também é orgânica. Então, para viver a salvação orgânica, depende de nós também. Do que nós buscamos, recebemos, como nós cooperamos para que tudo isso aconteça. E sabe como que nós fazemos isso? Reinando em vida, buscando mesmo que nosso espírito seja aperfeiçoado. E algo que eu tenho buscado e entendido também é que nós temos esse Cristo, que é o coletivo, também como um Cristo particular. Porque cada um tem o seu Cristo, não é verdade? Cada um tem seu Cristo. Porque o seu Cristo, o Cristo em você e a tua experiência com esse Cristo coletivo, ela se torna particular. Por isso que não existe uma regra, né? Deus vai se manifestar assim, vai ser desse jeito, vai ser dessa forma. Não! Para cada um existe uma manifestação. Quando Jesus, ele ressuscita, aquele Cristo ressurreto não estava sendo reconhecido pelos discípulos que andaram com ele 3 anos e meio. Peraí, o que mudou? Porque ele já veio representando essa diversidade do corpo e essa manifestação na sua diversidade.
E viver essa diversidade é você entender que Deus sempre tem algo novo para manifestar, porque faz parte da diversidade dele. O novo que o tempo todo se renova, o tempo todo o Senhor tem uma porção nova, uma palavra que tu leu de novo é outra porção que se desdobra, é outra coisa que se revela, porque esse é o Senhor. Então imagina que em todo ambiente que Jesus estava, que Cristo ressurreto estava, as pessoas não reconheciam. Como que elas reconheciam? Ouvindo a voz. Aleluia, porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Amém? Então nós temos essa marca. O que é isso? Há uma diversidade. Há um Cristo que se manifesta em cada um, de formas e medidas diferentes, à medida que cada um busca, à medida que cada um renuncia. Mas existe uma voz de unidade em todos nós. Porque o que o inimigo quer fazer? Que haja os bandos separados. Mas quando o pastor chama, todas as ovelhas que reconhecem a sua voz se reúnem. Não importa o quanto elas têm, a idade que elas têm, não tem. Todas se reúnem. Não existe a hierarquia, né? Quem está mais. Não. Existe um caminho, uma trajetória. Pode ser que algumas pessoas estejam mais à frente, você não esteja tão à frente, mas você está no mesmo caminho, seguindo para o mesmo destino. Então logo você também vai chegar lá, né? Como vemos irmãos assim tão ricos de revelação, o próprio irmão Betão, né, que vocês assistem nesse canal, é tão rico de revelação e tudo mais, já está na estrada há mais tempo, né, uma busca e uma porção que é particular. Quando ele apresenta o Cristo dele, nós ficamos felizes porque o Cristo dele completa o nosso. Quando eu estou aqui apresentando a minha experiência, o que eu recebi, eu estou manifestando essa experiência, essa medida que está em mim, a medida de Cristo em mim. Então cada um vai apresentando a sua medida e esse é o grande banquete da unidade, é o grande banquete da comunhão, onde não existe o pouco ou muito, existe a medida de cada um, quando todo mesmo está apresentado, ele se completa e todos são fartos. Se tem uma coisa que eu aprendi é que a palavra ela expande na boca dos irmãos. E ela expande na boca dos irmãos e expande dentro de nós. Como é maravilhoso receber isso, né? Às vezes a gente fica num condicionamento, eu vou lá ouvir o que o pastor tal tá falando. E aí tu ouve e pensa se o culto foi bom, se o culto não foi bom, né? Fica nessas reações anímicas. Só que a verdade é que não existe o culto bom e o culto ruim. E não existe a dependência de ouvir o que ele vai falar. Existe a tua vida com o Senhor, é onde todos vão falar. Porque se você falar que o culto foi bom ou não foi bom, foi você que não apresentou o Cristo que está em você. Não é verdade? Então, a parte mais importante da reunião é a parte da tua entrega. José, ele foi extremamente supridor. E sabe o que é isso? É ofertar no ambiente. José se ofertou em cada ambiente, por isso que ele reinou e governou em todos eles. A retenção sempre tira a tua autoridade. A retenção, porque o que acontece? A autoridade está na mão, você tem autoridade nas mãos. As mãos que abençoam, as mãos que semeiam, as mãos que recebem, só que a mão mirrada, a mão que retém, a retenção faz com que você não entregue, mas também não receba nada. E aquele que é supridor em todo o ambiente, ele tem uma marca de distribuição, de ser supridor. Vai suprir com recurso, vai suprir com palavra, vai suprir com abraço, vai suprir com a presença, vai ser supridor. Que você seja um supridor, que você seja um José supridor, porque isso é uma visão arrebatadora, te tira de cenários miseráveis, caóticos, para você enxergar a grandeza do Senhor. Amém? Aleluia. Quero falar para você que você vai ter essa visão e a primeira marca desse suprimento da visão de José é que você vai ser suprido no escondido. Aonde que ele estava? No poço. Em Gênesis 37 diz assim: Então disse Judá aos seus irmãos: De que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vamos vender ele para os ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. E os seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram, o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. E esses levaram José para o Egito. José estava escondido aonde? Num poço. Mas foi vendido daquele poço. E aquilo parecia algo completamente contrário, né? E lembra muito a história de Jesus, aquele que é vendido, né? Por aqueles que estão próximos. Só que, na verdade, essa negociação ela era muito superior,
porque ela carregava esse propósito. Quando a tua vida está nas mãos do Senhor, não tem nada que é contra nós, mas todas as coisas estão cooperando para que esse propósito seja cumprido, como está em Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E eu acho especial que na nota de rodapé dessa Bíblia Restauração diz assim: tudo é tudo. Todas as coisas, todas as pessoas, todas as circunstâncias, tudo que veio, que vai, tudo. O que de repente classificou como perda, como ganho, tudo. O que de repente foi tristeza, foi choro ou foi alegria, tudo. Ganhei ou perdi, é tudo. Então, quando eu estabeleci que tudo vem das mãos do Senhor, então eu vou estabelecer hoje aqui que tudo também volta para as mãos do Senhor. Então entenda, você vai viver esse suprimento no escondido. Ainda que você esteja escondido, ainda que parece que ninguém te encontrou, Deus tem um caminho mais alto. Desse poço fundo existe um caminho mais alto. Eu olho para o alto, de onde me vem o socorro. O teu socorro vem do Senhor. Você vai olhar para o monte, do monte vem o teu socorro, vem a tua aliança, vem a tua certeza de que você não está ali escondido porque alguém quis assim, porque o próprio Deus governa todos os eventos da tua vida. Então, você vai vencer esse esquecido, a nossa certeza. Você vai ser arrebatado do poço onde você estava escondido pelo suprimento de um sonho recebido. Sabe o que é esse sonho? É o cumprimento de um propósito. Você vai entender e vai cumprir. Por causa desse propósito, não existe o poço mais fundo, não existe a escuridão mais tenebrosa, o abismo mais profundo. Existe um caminho mais alto em nome de Jesus. Em segundo lugar, você vai ser suprido no esquecido. Então José, ele foi para a casa de Potifar, ele estava no Egito e ele foi senhor de tudo. A palavra de Deus fala que o Senhor era com ele em todo o tempo. Mas a mulher de Potifar, ela queria fazer uma patifaria com José, né? Queria ter relação com José, de alguma forma queria corromper aquilo. E na verdade, ainda que os desejos da esposa de Potifar fossem esses, na verdade, o que se referia a José é que o Senhor estava treinando ele, provando o seu coração e purificando, depurando José para aquilo que ele ia assumir. Então as nossas guerras são isso. O fogo que vem é para te depurar, o fogo que vem é para te purificar, para te preparar. E na verdade ele se posiciona e nessa condição, ele buscando e fazendo tudo que é certo, ele acabou sendo preso. Às vezes questionamos isso, né? Mas olha, eu fiz certo, eu estava só pregando a palavra, eu estava o tempo todo só em oração e me veio tudo isso. Porque nós achamos que isso, que orar e fazer tudo certinho, é algo que nos protege. Não, eu não vou fazer tudo que é certo para ser protegido, porque isso acaba sendo um interesse, não é verdade? Uma troca. Eu vou fazer o que tem que ser feito, por aquilo que eu acredito. A autopreservação, ela sempre é a pior escolha do ser humano. Porque Deus que dá a vida, Deus que protege a vida, Deus que toma a vida. Então quando eu acho que eu vou me proteger, que eu preciso me resguardar, preciso proteger o meu nome, qualquer coisa desse tipo, toda essa barreira que eu mesma crio, na verdade ela me impede de avançar. Porque essa autopreservação faz com que você se exclua daquele plano do Senhor, que na verdade se trata da tua exposição para um propósito muito maior que vai expor aquilo que você carrega, que é o próprio Deus. Então aqui, a palavra de Deus fala em Gênesis 40, no versículo, a partir do versículo 16, aí José vai para a prisão, né, irmãos? Deixa eu continuar a história. Ele vai até a prisão e está naquele cenário. O que acontece na prisão, ele também governa na prisão, né? Porque o próprio carcereiro bota tudo na mão dele, confia nele, vê mesmo, essa liderança reconhece quem ele é, reconhece o tempo todo, em todo ambiente, reconhece a voz de José, o espírito que ele carrega. E lá, ele interpreta 2 sonhos, né? Existem 2 pessoas lá, o copeiro e o padeiro. Os 2 têm sonhos, José revela os sonhos, o sonho de cada um acontece em 3 dias. Um morre e o outro é restituído ao seu cargo. Aquele que foi restituído ao seu cargo, o José falou, olha, se lembra de mim diante de Faraó, porque eu não fiz nada para estar nesse lugar. E o que acontece? Olha esse versículo. O copeiro-chefe, lá no versículo 23, todavia não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Ó Senhor Jesus, você vai ter o suprimento no esquecido. Existe algum lugar que você se sentiu esquecido? Esqueceram de mim 3, 4, 5, 6. Qual filme da tua vida? Eu moro aqui na estância e por muitas vezes me senti esquecida, irmão. Parecia que eu estava esquecida aqui. Isso, né? Acaso, Isaías 49:15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer, eu, todavia,
não me esquecerei de ti. Amém. Você não é esquecido. O Senhor está escrevendo essa história numa soberania absurda. Às vezes nós é que não entendemos a soberania de Deus e por isso não reinamos por essa visão soberana. Não reinamos, ficamos escravizados a nossa alma numa visão terrena, uma visão muito superficial e muito pequena, né? Crua, diante do grande do Senhor. Imagina quantas possibilidades em cada cenário, quantas possibilidades existem. E nós ficamos, não dá, não posso, não tem como. Mas eu preciso pensar e treinar para reinar a minha mente com todas as possibilidades do Senhor. A possibilidade na casa de Potifar, a possibilidade na prisão, há uma possibilidade no poço. Então você vê essa marca, esse governo de José desde a casa do seu pai, porque havia o governo dos seus sentimentos lá nos relacionamentos com seus irmãos. Então ele vem trilhando uma trajetória de ser treinado. Então ele vem sendo treinado na trajetória para governar, para reinar. 2 Coríntios 4, 8, 9 fala assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, perplexos, deixa eu tirar aqui, perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, não esquecidos, abatidos, mas não destruídos. Ainda que perseguido, você não foi esquecido, não foi abandonado. Não é porque o cara te esqueceu que pronto, acabou, não tem mais jeito para eu sair daqui, não. A nossa solução não está em alguém que não seja o Senhor. A nossa solução está no Senhor, que levanta quem Ele quiser, a hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, para fazer como Ele quiser. Viva nessa total dependência do Senhor, em nome de Jesus. E você vai ser suprido, em terceiro lugar, na escassez. Amém? Então, guarda aí no teu espírito, você foi arrebatado. Essa visão arrebatadora é que você é arrebatado do poço para que você viva o suprimento daquilo que você carrega, de um sonho realizado já no teu espírito. Você vai ser arrebatado da prisão, aonde você estava aparentemente esquecido, porque você tem um suprimento de um sonho revelado. Eu sei quem falou comigo e ele falou a respeito dos sonhos daqueles homens. E isso é maravilhoso, porque quando ele estabelece que ele vai viver isso, essa aliança com o Senhor, está estabelecido, está resolvido, não existe mais ser esquecido. Existe em todo o tempo, o Senhor se lembra de mim. Em todo o tempo é o Senhor que está escrevendo essa história. Mordecai, ele salvou o rei na Pérsia, né, na história lá de Esther, do livro de Esther, e ele fez uma obra que ficou esquecida, muito esquecida, até que um dia o rei teve uma insônia. E aí começaram a ler os feitos, as coisas que foram registradas, as crônicas lá daquele ambiente, e estava registrado que um homem chamado Mordecai salvou a vida do rei contra dois homens que estavam lá planejando matar Bigtã e Teres, estavam planejando matar o rei. E olha que louco, porque numa determinada noite, desperta, aquele homem começa a ler, pede para ler as crônicas, ouve o nome de Mordecai e fala: meu, eu fiz alguma coisa para esse cara? Ele recebeu alguma coisa, uma recompensa, né, por ter salvo a minha vida? E eles respondem: não, rei, não, ninguém fez nada. Não, então eu vou fazer alguma coisa. Por que isso acontece de repente um dia? É porque Deus não se esqueceu em nenhum tempo. Deus não se esqueceu em nenhum momento daquilo que você consagrou, de como você reagiu, de como você se moveu. Porque Mordecai poderia ter sido completamente omisso, não tem nada a ver com esse rei, tem que mais que morrer mesmo, né? Fica aí, a gente tá aqui escravo. Não, ele teve uma reação de soberania. E porque ele foi soberano, ele reinou e também governou, trabalhou pela prosperidade do seu povo, porque o final dessa história é exatamente isso. Lembra muito, né? A história de José no sentido de governo, de reino, de treinamento para reinar. Maravilhoso, porque é alguém que entende, que enxerga além da circunstância, enxerga além dos próprios sentimentos e que sejamos forjados nessa visão arrebatadora. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, então, em último lugar, você vai ser suprido na tua escassez. Você vai ser arrebatado de toda a seca que estava sentenciada à morte por causa de um sonho concretizado, por causa de um sonho que foi revelado. Esse sonho que está estabelecido, não para você mesmo, mas para o propósito de Deus. Aleluia! E você vai entender isso. A palavra do Senhor fala assim:
Gênesis 41, do 56 ao 57 fala: havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo que ele tinha de mantimento, tudo que havia de mantimento, e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. Olha o versículo 57. Todas as terras iam ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Então, todo mundo se voltou para o Egito. Olha que louco isso. Que visão arrebatadora, né? Como que o Senhor reverte? O que aconteceu com o José? Ele estava na prisão, sai do poço, é vendido, chega no Egito, vai para a casa de Potifar, estabelecido lá, depois envergonhado pela esposa de Potifar, vai para a prisão, é o cara que governa na prisão, mas tem o seu tempo de prisão terminado, porque em algum momento, aquele copeiro-chefe que esqueceu de José, lembrou de José. Sabe quando que ele lembrou de José? Quando o faraó estava perturbado com um sonho que ele teve e ninguém conseguia interpretar. Mas ele era copeiro, ele estava perto de faraó. Ele falou, olha, tem um hebreu lá na prisão. Olha, não sei se ele está lá ainda, já faz tempo isso, mas tem um hebreu lá na prisão que revelou um sonho meu e o sonho do outro. O padeiro morre e eu estou aqui, foi restituído ao cargo conforme o sonho que ele teve. E aí faraó chama José. E aí ele fala o sonho. Aí ele dá a palavra para faraó. Então faz o seguinte, faraó, vão ter 7 anos de fome na terra, aliás de fartura, e depois 7 anos de fome. Acha alguém, sabe, um administrador, para administrar toda a comida na fartura, para quando os 7 anos de fome vierem, existe tanta fartura nos celeiros que vai suprir a falta, porque a fome vai ser sobre toda a terra e isso vai fazer do Egito ainda a maior potência. Olha o que acontece. E ele fala assim, essa palavra foi boa, né? Está lá no Gênesis 41, 37. Essa palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó aos seus servos, acharíamos um homem como este, a quem carrega o Espírito de Deus, que carrega o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Olha que incrível. Que maravilhoso quando o Senhor reverte todo o cenário por um propósito. E aquele que era o encarcerado, aquele que tinha sido envergonhado, de repente, ele é o governador, inclusive, de Potifar, da esposa de Potifar e dos irmãos. Porque o final dessa história, se você já leu, já sabe, os irmãos vêm buscar suprimento aonde? Também no Egito, porque a fome bateu lá também. E eles se prostram diante de José. Meu Deus, que história. Irmãos, que história, que filme, né? Que filmão. Então o teu filme não é Esqueceram de Mim, 1, 2, 3, 4, 5, sei lá. O teu filme é a realidade do Senhor na tua vida, a manifestação do Cristo que você carrega, do sonho que Ele colocou em você, desse propósito que arde no teu espírito, que não é sobre ser mais que alguém, menos que alguém, é sobre ser quem você é no espírito, para honrar o Senhor, para fazer com que os testemunhos sejam entregues e para ser supridor e distribuidor. E é demais porque os irmãos vêm e nem eles entendem que eles estão cumprindo o sonho de José. Irmãos, eu quero ler esse texto para encerrar, que está em Gênesis 45. Glória a Deus. Gênesis 45 fala assim, então José, não podendo se conter diante de todos os que estavam com ele, bradou, fazei sair a todos a minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. Levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviam, e também a casa de Faraó. E disse aos seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Pensa que momento revelador, absurdo. E aqui diz assim, disse José aos seus irmãos, agora chegai-vos a mim. Eles se achegaram, então disse, sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais. Isso é a soberania de José. Porque as palavras de José são tão puras e tão reais, não é uma cobrança de alguma coisa, mas a definição daquilo que ele sabia que carregava. E ele fala assim, glória a Deus, né? Muitos sons aqui, aleluia. Ele fala assim, agora pois não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendido para aqui. Porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos e que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Deus me enviou para te salvar, ainda que tu não reconhecesse, foi
É a história que figura Jesus Cristo, né? Que veio para salvar, que veio para libertar e que foi vendido pelos seus e que não foi recebido pelos seus irmãos. Mas temos uma história acima de tudo isso. Vou compartilhar então Filipenses aqui, que fala assim, no capítulo 4, versículo 11 ao 13. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer situação. Esse é o 7. O 7 representa um descanso, não é verdade? Porque o Senhor criou tudo, a terra e todas as coisas, multiplicou, encheu, ocupou em 6 dias. No 7º dia, que foi o primeiro dia do homem criado, foi um descanso. Por que esse descanso? Porque tudo já estava pronto e o homem desfruta daquilo que Deus cria. E isso é maravilhoso porque essa é a condição original. Então o 7 do descanso, esse descanso, ele é uma pessoa, ele é o próprio Senhor. E quando nós vemos essa palavra, 7 anos de abundância, 7 anos de escassez, né? Não existe o 7 do menos, do bem e o 7 do mal. Existe um único 7. O 7 de um descanso, o 7 de um ciclo perfeito, o 7 que é um segredo de estar contente em toda e qualquer circunstância, de ter descanso, é sobre ter essa pessoa em nós, esse Cristo dentro de nós. Então ele fala assim, tanto sei estar alimentado como ter fome, tanto ter abundância como passar necessidade, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia, você não tem necessidade, você tem uma palavra. Nós não validamos a perda, nós sabemos que tudo em Cristo é ganho. E é isso que nós cremos, é dessa forma que nós vivemos, é assim que você vai ser habilitado em nome de Jesus. Glória a Deus por essa palavra. Eu quero profetizar aqui, no final dessa ministração, os 7 dias da criação em José, e profetizar para você isso, porque também é a tua porção, como um descanso e como uma realidade. O primeiro 7 de Gênesis, né? Na verdade, nós vivemos esse primeiro 7. Eu não estou no 7 daquele, porque eu estava até meditando um pouco sobre essa questão do 7, como esse descanso, porque o primeiro 7 da criação é o que vale. É o descanso, é a obra completa, sem a queda do homem, né? É um 7 perfeito mesmo. E nós vemos, por exemplo, em Jacó, quando ele trabalha por Raquel, ele trabalha 7 anos, e a palavra do Senhor fala que para ele foram como, se fossem dias, na verdade, foi como dias que ele trabalhou. Mas ele não trabalhou só 7, porque ele foi enganado por Labão, né, que é bem a marca do homem caído. Trabalhou mais 7 por causa de Lia e de toda a negociação, né, de Labão. Irmãos, eu tenho certeza que ele trabalhou mais 7 por causa dos primeiros 7. Tenho certeza. Nós vemos aí os 7 anos de abundância de José e os 7 anos de escassez. Eu tenho certeza que ele viveu a escassez com a marca de abundância. Então, o primeiro 7 da tua vida, esse é o 7 da real abundância, está em Gênesis 1. Eu quero profetizar aqui, o primeiro dia da criação, aleluia, foi quando José sonhou, o Senhor criou a luz, a primeira coisa que ele fez foi haja luz. Eu quero profetizar, nosso sonho está na luz, nos nossos olhos que enxergam um propósito elevado, naquilo que você enxerga como superior. Você não vai ficar enganado na escuridão, mas o que você carrega vai se manifestar e tudo que se vê é luz. Em segundo lugar, separação, né? O Senhor separou o de baixo com o de cima, o celestial daquilo que é terreno. Os homens, os irmãos de José, não podiam enxergar o que era celestial porque eles eram terrenos. Então, o sonho de José para eles era uma afronta. Mas não tinha a ver com aquela afronta, porque a nossa visão terrena, ela é sempre miserável. Era sim celestial que ele carregava. E ele não podia cumprir o celestial no meio daqueles que eram terrenos, por isso que ele foi arrancado da sua casa. É quase que a história de Abraão, sai daí, porque eu vou te dar uma nova constituição. Aí não dá, aí é terreno demais, é raso demais. Eu preciso te transportar para uma outra dimensão. E é assim que o Senhor faz, e foi assim que ele fez com José. E você vai viver essa separação, aleluia, daquilo que é celestial e daquilo que é terreno, para que o celestial prevaleça. Em terceiro lugar, é o terceiro dia, né, onde teve a semente que germinou, onde tinha essa porção da terra. Eu quero profetizar mesmo a própria marca de José, do feixe de trigo dele que prevaleceu, daquilo que prevalece, porque aquilo que é uma semente santa prevalece e vai brotar e vai prevalecer, não importa a condição, a tua origem, porque ela está no Senhor, ela estabelece um destino de vitória que também é o Senhor. Não importa a situação, o que ficou, o que perdeu, como que estava, não, vai voltar a brotar, vai brotar.
tem vida. Em nome de Jesus, eu profetizo que você vai viver essa vida verdadeira. Em quarto lugar, que é o quarto dia que o Senhor criou os que iam governar o dia e a noite, o sol e a lua. O Senhor criou esse governo, glória a Deus, porque é o governo dos ciclos, a marca também do sonho de José. E você vai governar em todo o tempo, seja no meio dos seus familiares, vai governar. E não é um governo orgulhoso, irmão. Às vezes a gente fala de soberania para alguém, a pessoa acha, eu tenho que chegar mandando, mostrar que eu que mando. Não, a soberania é você não se prostrar diante de uma circunstância. Eu não estou falando sobre você pisar em alguém, é sobre você pisar na cabeça de Satanás. E isso implica em você renunciar ao teu próprio ego, à tua própria vontade, em você se expor. Amém? A exposição é sempre a grande marca da soberania. Aleluia. E você vai governar em todo tempo, em cada ciclo, em nome de Jesus. E vai governar os teus sentimentos também, porque José poderia ter ficado bem vaidoso, né? Agora que eu cheguei aqui, deixa eu falar com Potifar melhor aqui. Deixa eu falar com aquele que me mandou para a prisão. Deixa eu falar com a mulher de Potifar. Não, deixa eu falar melhor com os meus irmãos aqui. Deixa eu mostrar aqui quem é que manda. Não, ele não teve esse sentimento em nenhum momento. Isso é governo. Glória a Deus. Quinto dia que é a multiplicação, o Senhor encheu a terra, as criaturas se multiplicaram. Ocupação, aleluia. Sabe o que José viveu? Ocupação dos celeiros cheios, transbordantes, tudo multiplicou. A marca de quem governa é uma marca de multiplicação. Vai multiplicar. E conta linda para ser feita é essa, né? Como é gostoso multiplicar. Viva essa multiplicação daquilo que expande, daquilo que ocupa, daquilo que enche. Enche esse ambiente aí de palavras onde você está. Deixa as palavras se multiplicarem, encherem e ocuparem esse ambiente em nome de Jesus. Sexto dia, aleluia, a marca do domínio. O Senhor criou o homem, criou a mulher, e quando o Senhor criou o homem, ele falou que ia dominar todas as coisas. Esse domínio é o domínio, a autoridade de soberania de quem governa. Então, José dominou todo o Egito. Ele não só dominou todo o Egito, ele dominou todos os seus sentimentos, sentimento de vingança, de falar diferente com os irmãos, de mostrar algum poder. Ele governou o tempo todo, ele teve domínio sobre os seus sentimentos e sobre qualquer coisa que se levantasse para estragar esse testemunho, reconhecendo que tudo vinha do Senhor. Aleluia, glória a Deus, que você viva mesmo, que você domine, em nome de Jesus, toda a dor, todo o choro, toda a vingança, toda a situação, em nome de Jesus. E o sétimo dia que é o descanso, né? Glória a Deus. E é um descanso tão maravilhoso porque no fim, Jacó vê José mais uma vez, né? E pode morar com José e ele descansa olhando para José. José fecha os olhos dele no dia que ele morre. Então o descanso de Jacó é a certeza de que a promessa se cumpriu. Você vai ter um descanso e saber que Deus é fiel em todo o tempo, de que Ele cumpriu a promessa, de que nada se perdeu, de que tudo aquilo que Ele prometeu e colocou no teu espírito, toda a visão que Ele te deu, ela não se perdeu por uma má notícia, por um tempo que passou, por anos que se foram, por perdas que aconteceram. Não, a garantia e a certeza da continuidade estava naquele que todo mundo achou que não continuava mais. Não é verdade? Mas estava em José a continuidade dos seus irmãos, a continuidade de uma terra inteira, a continuidade desse testemunho. Glória a Deus. Irmãos, que você entenda que aquilo que parece que está morto está vivo. Aquilo que parece que se perdeu é ganho. O Senhor tem uma revelação poderosa para te dar das coisas que estão acontecendo. Não existe o ciclo que encerrou, acabou, ficou ali. Existe uma continuidade de um testemunho, de uma renúncia. Não é porque uma coisa parece que acabou e ficou por ali. Não, existe uma continuidade sendo estabelecida em toda a nossa entrega, em toda a nossa renúncia, não para nós mesmos. Entenda isso o tempo todo, não é para você, não é para o teu ego, não é para tu ser honrado, né? Ai, quantas vezes até preguei isso, irmão, meu Deus do céu. Né? Olha, permanece que tu vai ser honrado. Não é sobre essa honra, sabe? Às vezes o nosso conceito de honra, de prosperidade e várias coisas da palavra estão completamente ligados à nossa própria vontade, né? Ao Deus que nós criamos e como nós queremos viver e responder a tudo. Mas você vai entender isso no teu espírito e vai descansar na certeza de uma única coisa. Você vai descansar na realidade da promessa. Eu quero encerrar dizendo que Jacó e José, ambos morrem no Egito. Mas antes de morrer em vida, eles têm essa marca de governo, de declarar, de definir, de dar uma ordem, que os ossos deles fossem enterrados aonde? Na Terra Prometida. Então assim, eu tô aqui.
Nós estamos no Egito hoje, nesse mundo, mas aqui nós governamos e declaramos aonde seremos semeados. Aleluia, aonde você vai reinar. Nós vamos reinar na Nova Jerusalém, nós vamos reinar em glória. Você determina no Egito o governo e você determina nos dias que vivemos no Egito, com as suas reações, com as suas respostas, aonde você está semeando. E você vai entender que todo o teu tempo aqui na terra, ele foi semeado para uma realidade espiritual. Que você possa agora, nesse momento, receber no teu espírito essa palavra e falar: eu quero ofertar nesse ambiente. Eu quero ofertar nesse altar. Eu quero ofertar para que esse altar continue emitindo essa frequência de vida, de ressurreição, que tanto me abençoa. Eu quero tornar esse altar participante das minhas vitórias, o altar que eu tenho edificado ao Senhor aqui também, em nome de Jesus. A nossa chave Pix está aí em toda a transmissão, para que você a qualquer momento possa ofertar, na hora que o Senhor te tocar e te despertar, para que você entenda. E olha, eu quero falar para você que é muito mais do que dinheiro, é muito mais do que pagar uma conta. É muito mais do que isso. Aí é só a nomenclatura humana de quando você se torna participante de uma realidade espiritual. Vai muito além de você. Não começou em você, não para em você. Isso é maravilhoso. Que por esse fluir, você entrega uma oferta, não porque sobrou, não porque sobejou, não porque agora eu tenho, porque eu creio. Não é o que sobejou, não é o que faltou, não é se eu tenho ou se eu não tenho, é o que eu creio, é aquilo que eu estabeleço, por aquilo que eu vou viver em nome de Jesus. Nós andamos pela fé. Senhor, que essa palavra seja firmada no coração dos meus irmãos, estabelecida em realidade, Senhor. Em nome de Jesus, nós não queremos uma comunhão de alma anímica, Senhor, rasa. Uma comunhão, Senhor, restrita a sentimentos, a ego, completamente condicionada à troca, a coisas que nós queremos receber, não, porque a verdadeira comunhão ela é estabelecida pelo servir. E eu quero sempre servir os meus irmãos, Senhor, com integridade, servir com aquilo que o Senhor me deu, servir com aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos para entregar. Que haja, Senhor, esse servir em cada um. Aonde cada um, Senhor, estiver ouvindo essa transmissão, ouvindo a minha voz, que seja um despertar agora de servir, de derramar, de distribuir, porque só vive mesmo essa prosperidade, governa com prosperidade na abundância, aquele que na adversidade vai distribuir. Nós não estamos condicionados àquilo que temos, mas estamos livres por aquilo que cremos. Em nome de Jesus, que haja, Senhor, essa distribuição, essa entrega, essa semeadura, esse governo, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, que o Senhor te abençoe demais, te prospere e abra caminhos, não por troca, por realidade, porque é melhor dar do que receber. E que você entregue a tua oferta com alegria hoje no teu coração e com essa disposição em nome de Jesus. Vou encerrar aqui com louvor. Irmão, quero encerrar essa transmissão declarando um salmo aqui para você que fala assim: faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que eu ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte, aos teus tabernáculos, né, que é o lugar onde ele habita. Em nome de Jesus, que é o nosso espírito. Então você tem essa luz. É o primeiro dia da criação. Luz, haja luz, teu sonho está na luz. Então irei ao altar de Deus, a Deus que é a minha grande alegria. Com harpa te louvarei, né? Que é a lira. Ó Deus, Deus meu, porque estás abatido a minha alma e porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face, o Deus meu. Eu fiz um trechinho, só essa parte eu vou compartilhar. E enquanto estava orando, e como eu acho lindo, eu estava com essa frase no meu espírito, então eu irei ao altar de Deus, a Deus, né? E aí eu fiz na versão judaica assim, ó. Então irei ao altar de Deus, a Deus meu, regozijo e deleite eu te louvarei com a lira, Deus meu Deus. Então irei ao altar de Deus, a Deus meu, regozijo e deleite eu te louvarei com a lira, Deus meu, Deus meu. Glória a Deus, que você viva isso, viva no teu espírito. Amanhã eu te espero na Rádio Vinhedo Web às 8 horas da manhã. Valeu demais, Shalom, Am Israel, Chai.
Você pergunta o que a vida quer de você. A vida é que pergunta o que você quer viver. E viver é sofrer, é servir e não ser para si. Quando você deixar de ser, pode crer, então você vai existir. E o próximo está bem aqui pra você se despir. Amar é tudo que se pode possuir. Amar é tudo que se pode. Sacrifício real, significado sem igual, sofrimento sem sentido. Isso é masoquismo, toda dor tem seu calor. No frio da indiferença, enxergar além de mim, enfim, a transcendência. Sacrifício real, significado sem igual, sofrimento sem sentido. Isso é masoquismo, toda dor tem seu calor. No frio a indiferença, enxergar além de mim, a transcendência.